Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Crer em vão. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, 15:2. Qual acontece a muitas flores que não atingiram a frutescência na estação adequada, existem inúmeras almas nos serviços da crença que não alcançam em longos períodos de luta terrestre a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o Evangelho. A revelação de Jesus é campo extenso onde há lugar para todos os homens em nos referindo aos serviços diversos. Muitos chegam à obra, todavia não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós os ensinamentos do Mestre, com vista à necessária aplicação. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda,
Solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Muita paz a todos. Então, nós estamos chegando no final do trecho que a gente estava estudando, que foi muito educativo para todos nós, em que ele diz o seguinte: os espíritos obsessores tramam as obsessões coletivas por meio de hipnoses muito bem urdidas e trabalhadas, de forma sutil e imperceptível à maioria dos corações, aproveitando-se das fraquezas e das escolhas equivocadas dos irmãos encarnados, lançando em sistema coletivo as impressões de desânimo, desistência, animosidade e competitividade. E nós estudamos cada uma desses termos que estão gravados aqui, entendendo por desânimo, a falta de ânimo, vontade ou coragem, que é o que leva à licença moral, a desistência, que é a abdicação de algo que se queira, por falta de disciplina, a animosidade, que são antipatias, aversões, que é exaltar defeitos de convivência, competitividade, que é concorrência e rivalidade, estimulando a comparação. E o Alírio faz o seguinte comentário: atuam hipnoticamente no sono ou fora do sono, aproveitando das matrizes que nós trazemos em nós mesmos e das escolhas equivocadas que demonstramos. Então, aqui ele realça uma ou outra, algo que é muito importante, sabe? Que eles atuam no sono ou fora do sono. A gente já estudou aqui que os 3 meios da espiritualidade entrar em contato conosco são através de pensamentos intuitivos, através do sono e através de terceiros. A gente viu tudo aqui que ele falou através de terceiros e os meios de comunicação nos traz. E ele está alertando que isso também acontece durante o sono. Uma das maiores preocupações hoje em dia da ciência humana, e que se mais investe dinheiro hoje em dia, a primeira é sobre os quadros demenciais. E a segunda, que extrapola um pouco a quantidade de dinheiro investido, é sobre drogas que melhoram a qualidade do sono. Desses 8 bilhões e 200 milhões de pessoas encarnadas, pelo menos 40% padecem de distúrbio de sono que precisa ser medicado. É quase metade da população encarnada. Você já imaginou se um laboratório desse descobre uma droga que melhora esse padrão de sono, o tanto que ele vai lucrar? Se investe rodos de dinheiro através disso. Mas o que tem se conseguido é muito pouco, sabe? Hoje em dia, em 2016, saiu um trabalho novo de ciência, mostrando que o cérebro da gente, ele tem um mecanismo de limpeza chamado sistema glinfático cerebral. Não é linfático, linfático é no corpo, o cérebro chama de glinfático, tem um G na frente. E foi muito interessante quando surgiu esse trabalho, que eles comprovaram cientificamente que durante o sono, quando você está ciclando sono 1, 2, 3, sono REM, que você faz essa ciclagem várias vezes à noite, ele faz com que se liberte um sistema em que a água do líquido que você fabrica constantemente, em torno de meio litro que você fabrica continuadamente, isso, que você não para de fabricar, ele entra, esse sistema linfático, as comportas dele são abertas e o líquido penetra dentro do cérebro e vai carregando as impurezas que foram trabalhadas durante o dia para o sistema nervoso, fazendo uma verdadeira varredura de limpeza, sabe? E
E começou a ver que esse sistema linfático, ele aumenta 20 vezes ou mais durante o sono. E que na vigília, ele é muito difícil de ser trabalhado. E uma das coisas que eles descobriram é que nesse sono, se você induz ele, fazendo com que a pessoa durma sem ter essa ciclagem, esse sistema de comporta não se abre. Não existe limpeza. Então, são vários trabalhos que estão associando as dificuldades do sono com as doenças neurodegenerativas. Não só as doenças demenciais, que são as principais, mas também as doenças de Parkinson, que também pode ser uma doença degenerativa, também é uma doença degenerativa, né? Mas hidrocefalia, depressão normal, uma série de doenças que estão sendo implicadas na origem desse problema do sono, sabe? E a gente sabe que o sono reparador, isso já é de conhecimento também da ciência, é aquele da pessoa que conseguiu trabalhar bem durante o dia, ele vai ter um sono reparador. Se você não conseguiu desempenhar bem suas funções durante o dia, se você gerou um sistema de irritabilidade, se você gerou um sistema de ansiedade com preocupações, se você teve ideia fixa, entende como acontece no quadro depressivo, entende? Esse sono nunca consegue ser reparador. Nunca consegue. Então, se trabalha muito atrás de drogas a respeito disso. A gente tem hoje em dia 3 classes de drogas que a gente usa, que a gente sabe que não vai trazer tanta perturbação e que vai aliviar a pessoa porque ela precisa dormir. Dos antipsicóticos, a quetiapina é de primeira escolha. Depois dos antidepressivos tem a trazodona e a mirtazapina. São drogas que a gente usa e que a gente faz de tudo para que as pessoas melhorem com isso. Entende? Mas que acima dessas drogas todas, o padrão ouro, vou repetir, o padrão ouro é a higiene do sono através da psicoterapia. Não existe droga que seja superior à psicoterapia para melhorar a higiene do sono. Não existe. E uma das coisas que a gente fica mais entristecidos hoje em dia é quando você pega uma pessoa com distúrbio de sono, você pede para ela fazer uma terapia, ela não ri da gente, sabe? Ela ri. Você acha que eu vou gastar dinheiro com alguém que vai, você acha que eu não vou saber dormir? Me dá um remédio aí que é o que eu preciso, sabe? Então as pessoas perdem muitas vezes o padrão ouro, porque a ignorância fala mais alto. E se o padrão ouro é psicoterapia, em que a pessoa vai mudar a maneira de viver e de encarar o mundo, entende? No seu dia a dia, para ter um sono reconfortável, você imagine o tanto que a espiritualidade não está envolvida no meio disso. Porque ela vai trazer para pessoas conceitos novos, que isso é terapia cognitivo-comportamental, para que diante desses conceitos novos, ela mudando a maneira de encarar a vida no seu dia a dia, levando uma vida em que ela trabalha, um trabalho edificante, em que ela trabalha e sabe que está desempenhando a melhor função dela, entende? Que ela sabe que está sendo conduzida a trabalhar naquilo que está no controle dela, que é justamente o comportamento dela, entende? Em que ela está tirando de si outras coisas que não dependem do controle dela, mas que muitas vezes vivem o tempo inteiro perturbando, a pessoa melhora a qualidade do sono. Na verdade, é uma terapia autodesobsessiva da pessoa. Quando você chega dentro da doutrina espírita, você vai ler o livro Libertação, em que André Luiz está na cidade trevosa, preso lá, porque eles são pessoas suspeitas, né? E ele começa a observar pela janela os transeuntes que estão passando lá. E no meio desses tem uma mulher encarnada que está desdobrada durante o sono. E uma desencarnada que está subjugando para que ela alfinete o esposo, para que ela se vingue do esposo. Porque eles estão aqui nessa encarnação para se reestruturar. Porque a gente sabe que todo casamento praticamente é expiatório.
Então, ela vem querendo se vingar daquele que estava encarnado, que era amiga dela, que estava junto com ele. E André Luiz fica assustado com aquilo ali. E o nosso amigo Gúbio fala para eles: André, 75% da população do mundo, quando se desdobra, vem para essa cidade aqui. Gente, é 75% que visita a cidade trevosa quando dorme. Você acha que isso vai ter sono reparador? Aí André nos pergunta: mas o que é que vai acontecer com essa mulher quando acordar com essas sugestões todas? Ele tem. No mínimo vai acordar irritada, com raiva do marido, sem saber porquê, e com vontade de prejudicá-lo. E ele pergunta de novo: e ela vai fazer isso? Ele diz: quem sabe? Depende da escolha de cada um. É sobre essa influência do sono, entende, que o Alírio está nos alertando. Porque entenda como se processa a coisa. Durante o dia, com a nossa convivência no mundo social, onde você tem uma participação intensa de redes sociais, onde seu celular não para de pito o tempo todo, e você lá ligado no pita, mais um pito, eu vou ver o que é esse pito, está entendendo? E o que você vai ver é isso que a gente está vendo aqui, ó. E que os obsessores estão, obsessões coletivas, por hipnose, sugestões, como a gente viu aqui, sabe? Bem urdidas e trabalhadas de forma sutil e imperceptível para a maioria dos corações, porque você não para nem para analisar a profundidade daquilo que está te chegando, entende? E porque isso, entende, vai se aproveitar das fraquezas, falta de firmeza moral e das escolhas equivocadas. A gente já leu, estudou essa palavra equivocada, que ele repete aqui embaixo, sabe? Então você, durante o dia, você é bombardeado por esses estímulos. E esses estímulos, quando chegam, que enquanto é guarida em você, você já assimila e entra na mesma corrente vibratória. E é aí que está o X da questão. Você acha que passando o dia nessa corrente vibratória, onde você trabalhou partidarismos, que muitas vezes se baseia na tua atividade egoísta, orgulhosa e vaidosa, você acha que quando dormir você vai estar indo para onde? Está indo para onde? Passear com o seu anjo da guarda? Jamais, gente. Esse próprio livro Libertação tem outra, ele fala também de outro problema de sono muito interessante, que é sobre a médium que recebe a entidade que estava obsidiando a moça que eles vieram trabalhar, a filha da Matilde. E quando chega lá, que são dois obsessores que estão em constante ideias hipnotizadoras sobre ela, porque ela já está tendo quadros delirantes, né? Ele retira um que está em estado demencial, já com ideia fixa, que aquela senhora recebe, é bem instruída, orientada, e André Luiz fica encantado, entende? Pela beleza fluídica que existe em volta daquela criatura e trabalho mediúnico. E quando termina o trabalho mediúnico, ele vê aquela beleza fluídica se apagar e ela fica nas sombras, fica escurinho, sem energia boa. E André fica assustado. O que é que aconteceu? Ela vive hoje em dia sobre ideias obsessivas e ela está se entregando para isso. Porque durante o dia ela fica o tempo todo com ciúme do marido. Que as entidades encontraram nela essa brecha, para que diante do ciúme ela consiga sintonizar com eles. E André Luiz: puxa, mas isso é interessante. Aí pede para o Google: eu posso ficar aqui hoje à noite, já que está tudo resolvido aí, para aprender alguma coisa? O Google diz: pode, fica lá. E ele fica esperando eles dormirem. O esposo dorme, já encontra o protetor, que faz parte do trabalho mediúnico, e vou para essas escolas espirituais aprender. A mulher dorme, nem enxerga o protetor, mas enxerga os dois obsessores, que vai se juntar com eles, e eles ficam dando ideias negativas para ela. É muito interessante você ler isso, para você ver as sugestões hipnóticas que são lançadas. E depois de ver aquilo tudo, André Luiz pergunta: mas a gente vai deixar acontecer isso? O que é que eu posso fazer? A escolha dela. Ela estuda o que todo mundo estuda, estudou na reunião.
Foi através da boca dela que nós nos comunicamos, levando palavras de amor, de renúncia, de esclarecimento para se trabalhar o amor, a dedicação, para se não se entregar para ciúme, para inveja. Foi através dela. Ela foi a primeira que escutou, mas não valorizou. Ela deu mais valor às suas ideias mesquinhas da vida humana do que às qualidades espirituais que estavam sendo trazidas. Então a gente não pode. Eu falei, mas nada, depois é nada. No máximo que eu posso fazer aqui é acordar. Aí ela acorda tendo um pesadelo. Mais um distúrbio de sono. É isso que acontece com os pesadelos da gente. A maioria das vezes são os nossos protetores nos chamando a atenção para que a gente, diante daquelas lembranças dos pesadelos, veja que a gente não estava tendo uma boa convivência no mundo espiritual. Então, em nome da misericórdia divina, que eles acordam, você acorda assustado, entende, coisa e tal, e acha que algo de ruim está acontecendo com você. E, no entanto, aquilo ali é uma medida que vai te salvar de um quadro obsessivo mais profundo. Outra coisa que é interessante também a respeito de distúrbio de sono, de influenciação, você também tem no livro Missionário da Luz, em que o Alexandre, toda semana ele tem uma reunião com várias entidades encarnadas e desencarnadas. Aqueles que estão sendo trabalhados na casa espírita são levados para lá para receber essa instrução geral. E quando ele chega a hora de dar a palestra dele, o orientador, o subordinado deles, olha, está faltando 2, fulano e ciclano. Ele diz, então vai ver o que está acontecendo. Se estiver precisando de ajuda, a gente ajuda. Né? Mas se for por escolhas dele, a gente respeita. E quando chega no primeiro, está o irmão lá desdobrado, mas preso ao corpo, olhando para o corpo e para o cérebro dele, com medo de se desprender do corpo, porque do lado dele está um amigo da sombra lá, todo enegrecido, verdugo, querendo prejudicá-lo, chamando ele para a briga. E o acompanhante de André Luiz perguntou, o que houve? O que acontece aqui? Ele fez, este meu amigo, na hora da janta, estava falando coisas a meu respeito que não eram verdade. E eu escutei e vim tomar satisfação. Agora eu estou aqui esperando e ele está acovardado, sem querer sair do corpo para a gente ir às vias de fato. Aí André me disse, agora, no máximo que a gente pode fazer é acordar. Aí acorda a criatura, ele acorda com aquele pesadelo que estava sendo perseguido por alguém, transpirando todo, entende? Aí fala, Ave Maria, nossa, como estava sofrendo, acho que eu comi algo errado na janta, por isso que eu estou passando por essa dificuldade. Foi a comida que fez mal, não foi os comentários dele. E isso é interessante a gente saber, porque quantas vezes a gente faz comentário dos nossos defuntos sem ter a devido conhecimento do que realmente aconteceu. E olha que a gente faz às vezes por malícia mesmo. A gente faz para aparecer. A gente faz para comentar, para dizer que sabe. Ou faz muitas vezes para maltratar alguém também. Eu estou falando esse negócio para você entender o distúrbio do sono. Porque aí André Luiz vai ver o outro colega que estava faltando. E quando chega lá para ver o outro colega que estava faltando, ele estava com orgia, desdobrado do sono, com 3 entidades femininas da sombra, participando de atividades sexuais as mais depravadas possíveis no plano espiritual. E essas entidades participavam disso porque sugavam os fluidos ilusórios deles para sentir na ilusão os prazeres sexuais que elas estavam presas. E a mesma coisa aconteceu. E quando ele chega e vê o orientador dele, ele se envergonha com aquilo, porque ele sabe da atitude equivocada que estava praticando. E a mesma coisa acontece, no máximo eles vão acordar. Entende? E acorda padecendo daquela ilusão, daquela orgia que estava participando no mundo espiritual.
Quando você vai ver o livro Sexo e Obsessão do Miranda, o nome já diz, né? Sexo e Obsessão. Esse livro, quando eu li a primeira vez, eu parei para pensar e disse: meu Deus, eu não sabia de nada. De nada. Eu preciso ler de novo para aprender alguma coisa. Eu já li esse livro umas 4, 5 vezes. E te digo que preciso ler muito mais. Porque não é à toa que a sexualidade é uma das primeiras todas verdades. Não é à toa que todos nós temos desvio de sexualidade. Não pense que temos saúde sexual porque não temos. Ou participamos muitas vezes do lado exaustivo do sexualismo, ou às vezes, em virtude das dificuldades do hipersexualismo que entramos, muitas vezes vemos uma encarnação com dificuldades castradoras de querer repulsa, dificuldade de sentir prazer e assim por diante. Então é algo muito interessante, porque isso faz parte dos nossos estudos de sono. Então quando ele fala isso aqui, entende? Ele engloba tudo de uma maneira em que você se sente estimulado durante o dia, aonde você tem falha, porque a carga de informação que te chega visa tudo que é vício. Tudo que é vício. São pouquíssimas as mensagens virtuosas que a gente tem. E há muitas vezes algumas que se acham virtuosas são muito enganadoras. Porque você pega e chega para você muitas mensagens te estimulando a fé cega. O que é que o Espírito vai fazer diante de uma fé cega? Muitas vezes leva a lei de Deus com simplismo. Deixa que Deus cuide de tudo. Ele sempre cuidou de tudo. Né? Agora cuida de tudo para você não cuidar da sua parte. Não precisa você fazer muito esforço, Deus vai fazer por você. Entende? E isso é uma coisa extremamente comprometedora. Tem uma mensagem do Humberto de Campos, Tramas da Sombra, né? Está associado a essa mensagem que a gente estava vendo esses dias atrás. É uma mensagem belíssima, sabe? Em que ele fala de como influenciar os encarnados para que eles entrem na superficialidade. Porque os encarnados estão se aprofundando no cristianismo e estão se desconectando com o poder das sombras. E depois que ele convida, são 5 departamentos que dão seu depoimento, ele fala: mas isso a gente já faz, tem que continuar fazendo, isso a gente já faz, tem que continuar fazendo, isso tem esse valor, isso já foi importante, agora não é tanto, então a gente tem que continuar fazendo. Aí chega um e diz: olha, a gente tem mesmo é que estimular as pessoas em que elas acreditem em Jesus, que elas acreditem na doutrina espírita, para que elas acreditem no poder do amor, para que elas trabalhem a caridade. O senhor da lição fala: como? Que ideia louca é essa você está dizendo? Pois é, a gente tem que estimular isso tudo, mas a gente tem que dizer para eles que não precisa ter pressa, que eles são imortais, eles têm o tempo todo para fazer, tem a vida inteira para construir isso, não precisa se ficar muito fissurado nas coisas, que eles acreditem, mas que eles não trabalhem. E o senhor da sombra disse: então chegou a ideia, é isso que a gente vai fazer. Trabalhar nos domínios da sombra. Nos domínios da sombra, a mensagem. É muito bonita essa mensagem. Eu fiquei de botar na rede, mas também esqueci, mas vou colocar, porque vale a pena a gente analisar isso. Sabe? Então, eles fazem de tudo para que você fique na superficialidade, para que você não se aprofunde, porque você ficando na superficialidade, você cai no equívoco. A diferença do erro para o equívoco é que o erro, a pessoa sabe para o certo, tem consciência do que é certo, tem lucidez daquilo que deve fazer, mas isso pode fazer errado. Entende? A pessoa sabe que não deve fumar, entende que aquilo é prejudicial, mas vai lá e fuma porque quer fumar. Do mesmo jeito é com qualquer vício.
da sexualidade é a mesma coisa, do poder, do dinheiro, é a mesma coisa, do narcisismo é a mesma coisa. Quando eu falei fumar, é narcisismo físico da pessoa, narcisismo moral, né? Todo vício é narcisista, porque você está valorizando o prazer de que o corpo te dá com a tua personalidade, em detrimento dos outros. Foi mais ou menos isso que foi lido aqui hoje, na mensagem. E Paulo de Tarso faz isso. Para que você entenda a mensagem que ele está dando e viva a mensagem. Para que ele não fuja entrando em particularidades ilusórias. Porque se ele entrar nas particularidades, ele sai do todo. E saindo do todo, ele já está massageando o orgulho dele. Toda vez que eu quero destacar alguma coisa em relação a outra, isso é um orgulho. É aí que nascem todos os nossos vícios. Entende? Então eles trabalham durante o sono também os nossos equívocos. Para que você não se aprofunde, para que você não vá atrás das coisas. E se for, que você não tenha pressa. Entende? Que você tem tempo para tudo. Você é um ser imortal. Se você não fizer nessa vida, faça na outra. Eu já vi tanto espírita falando isso para mim. Desvalorizando a vida que a gente tem. Então, cuidado com isso. Por quê? Porque para você vencer o equívoco, só tem um jeito. Você tem que ser uma pessoa que estuda e que se aprofunda. Não só para ter cultura, mas para viver a cultura consciente em você. Eu sempre falei para vocês as 4 fases da aprendizagem, que você vai encontrar isso, às vezes com outros nomes, em outras dissertações por aí, mas é sempre essa: conhecimento informativo, conhecimento reflexivo, concordância consciente do conhecimento, porque é isso que vai te trazer motivação para que você coloque em prática. Quanto mais você se estimular, vendo a verdade, entendendo a verdade, você vai sentir mais energia, motivação para que você viva essa verdade. É assim que a gente vai aprender. É assim que a gente vai se tornar uma pessoa melhor. E é justamente isso que eles não vão querer que a gente faça. Vão fazer de tudo para que você fuja da verdade. Entende? Essa verdade com V maiúsculo é a verdade de Deus. É como foi lido aqui, entende? Em cima de Jesus, em cima do cristianismo, se criou várias vertentes. Vertentes que se privilegiam de algumas coisas em detrimento das outras. Aquela vertente é detentora da verdade. Essa vai para o céu, a outra vai para o inferno. Entende? E a gente vê nossos irmãos aí, vê dentro da nossa família, pessoas com vários princípios religiosos, entende? Muitas vezes se evitando, se afastando uma da outra, entende? Olhando para a outra, achando que você vai para o céu, a outra vai para o inferno, e assim vai por diante, entende? Deus não quer isso. Nós estamos aqui, a doutrina espírita é assim, ela abraça todas as religiões, porque ela é a própria espiritualidade que está se desdobrando para todos nós. A finalidade da doutrina espírita é fazer o homem de bem em cada um de nós. Não é você pensar que é princípios religiosos, não, é fazer o homem de bem. Homem de bem esse que você tem as características dele lá no nosso livro dos Espíritos. Homem de bem que vai respeitar a lei de justiça, amor e caridade. Homem de bem que vai aprender a fazer o certo, porque é certo fazer o que é certo. Que vai fazer o bem, porque o bem é o caminho que cada um tem. O homem de bem que vai saber ter indulgência para com as imperfeições dos outros. O homem de bem que, se é detentor de poder e de dinheiro, sabe que aquilo ali é um empréstimo de Deus e que ele vai ter que dar conta depois quando desencarnar. E usa do poder e do dinheiro para ajudar e beneficiar as pessoas em sua volta. Homem de bem que não vai pensar em vingança, mas vai saber trabalhar o perdão. Então é muito bonito essa mensagem, caracteres de um homem de bem, que está no final do livro 3 do novo livro dos Espíritos. Essa é a finalidade. E Kardec deixou para o final para resumir todas as leis morais, dizendo que o que vale é um homem de bem. É esse o objetivo da doutrina espírita. E a missão dos espíritos não é nada mais, nada menos
do que mostrar para a gente o que acontece conosco quando chegar no mundo espiritual. Foi mostrando desse jeito que Kardec foi codificando a doutrina. Então, que eu saiba entender isso, sabe? Porque é isso que eu tenho que me aprofundar, nesses caracteres do homem de bem. É isso que eu tenho que valorizar dentro da doutrina. São esses ensinamentos que ele nos dá, mostrando o porquê das coisas acontecerem em virtude de nossas falhas. Então, quando Paulo de Tarso faz uma mensagem dessa, para que a gente não entre em partidarismo, não crie um mecanismo de ilusões, criando verdades pequenininhas em cima daquela verdade que está ao nosso alcance e realizar, isso só vai causar uma coisa: ilusão, dor e sofrimento. O espírita não é uma pessoa que deve ficar se equivocando. O espírita deve ser chamado à responsabilidade de estudar cada vez mais, porque equívoco é aquilo que eu faço, que eu entendi errado, eu entendi superficial, por isso que eu errei, eu não me aprofundei. Não é que eu esteja conhecendo a verdade absoluta e resolvi fazer um equívoco, isso aí é erro. Eu sei a verdade, eu compreendo essa verdade, mas eu não tenho a capacidade de viver essa verdade, porque eu vivo do vício da mentira, o vício da ilusão. Não é equivocado, não, entende? Ele é uma pessoa simplória, ele não faz força para se aprofundar, e não fazendo força ele assume muitas vezes coisas que não são certas. E é isso que a espiritualidade inferior vem fazer conosco, fazer com que a gente vive da superficialidade, que você não se aprofunde, que você também não tenha pressa para você corrigir seus defeitos, que a vida está aí para você curtir a vida. Depois você pensa nisso, mais tarde, amanhã, talvez a semana que vem. E quando você vê uma pessoa que está no equívoco, por exemplo, de uma maneira, uma coisa bastante simples que todo mundo vê falar, principalmente quando a gente vai fazer ano novo, né? Ano novo, a gente fala um monte de promessa, né? Esse ano novo eu vou parar de comer, vou emagrecer, vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de falar mal da vida alheia, entende? Vou parar disso, vou parar daquilo. A pessoa sabe, a pessoa conhece, ela tem lucidez, mas não faz. Não faz. Só a consciência, concordando com o ensinamento devidamente refletido e aprofundado, é que vai trazer o estímulo que vem de dentro para fora, para que você se motive, para que você tenha energia interior para trabalhar nessa direção. E o que é mais interessante hoje em dia, os trabalhos de neurociência mostram que a motivação traz mais prazer do que a realização concreta daquilo que ele está se motivando. A motivação, à medida que você vai realizando, vai liberando cada vez mais dopamina, entende? Porque você está aprendendo até você concretizar aquilo que você é muito interessante essas coisas. Então, quanto mais você estimular para que você se motive, mais você vai realizar, mais você vai se sentir harmonizado com aquilo, mais feliz você vai estar se realizando com aquilo que você está concretizando, entende? E a gente deve sempre estimular isso na nossa vida. A gente tem tudo, e é lógico. Imagina se Deus fosse deixar a gente trabalhar uma aprendizagem sofrendo. Não, a aprendizagem não vai gerar sofrimento, vai levar alegria e felicidade para todos nós. Então, compreenda que você vai o dia inteiro receber esses estímulos. E quando chegar à noite, você já está parcialmente hipnotizado. Você já vai se desdobrar na direção daquilo que você está trabalhando durante o dia inteiro. Porque o sono continua aquilo que eu fiz durante o dia. E se você faz uma vez, você faz 2 vezes, 3 vezes, entende?
aquele estímulo vai chegando, você vai fazendo, e você vai entrando no mundo espiritual, se relacionando com aquilo, entende? São estímulos repetitivos, entende? Para que você se motive a fazer algo equivocado. Entende como funciona a coisa, meu? Então, o que é que você tem que fazer com isso? Quebrar o gatilho. O que é que essa rede social está trazendo de positivo? Nada. Corta. Sai dela. É assim que funciona. Escolha. Saiba tomar decisão. Saiba se planejar. Você sabe analisar o que te chega. Você sabe os conflitos de onde estão acontecendo. Você sabe porque você tem a capacidade de discernir. E quem tem a capacidade de discernir tem a capacidade de tomar decisão. Analisar opiniões. Saber a que é boa, saber a que não é boa. Saber o que é certo, saber o que é errado. Caracteres de homem de bem. Trabalhe os caracteres de homem de bem nas informações que te chegam. Porque você é espírita e o objetivo do espiritismo é esse. Então você que já estudou isso, está lá os caras desse tamanhozinho. Basicamente é isso que eu falei aqui para você. Entendeu? Então você sabe disso aí. Então se está vindo estímulos negativos, e você sabe que existe uma certa tendência sua para aquilo, corta. Corta, é melhor você não entrar em contato. Porque você já está fazendo com isso, entende? É como a gente chama de lei da amortização. Isso está no livro Dos Domínios da Mediunidade, em que ele fala 3 caracteres do Espiritismo, entende? Que eu achei lindo aqui. Uma é essa lei da amortização, que diz o seguinte: toda vez que você está fazendo algo equivocado ou errado, você parando de fazer, se controlando para não fazer, com consciência do que você está realizando, e começar a fazer o que é positivo, você para de acumular fichas negativas. Você começa a não fazer e a fazer o que é positivo. E cada ficha positiva que você coloca, você anula uma negativa. Cada bem que você faz, você anula o mal que fazia, diminui as fichas negativas que eu estava fazendo mal, e você cada vez mais cria ficha positiva no caminho do bem. Cada bem que você realiza, você é beneficiado 3 vezes. Será que você parou para pensar isso? Cada bem que você realiza, você é beneficiado 3 vezes. Aí você chega no fim do livro dos Espíritos, está lá. O Espírito sofre, e olha que ninguém quer sofrer, por todo o mal que faça ou que dê causa que aconteça, por todo o bem que deveria ter feito e não fez, e por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. Nós fomos feitos para fazer o bem. É essa a conclusão que a gente chega. E cada vez que você pratica os caracteres de homem de bem, você ganha 3 vezes mais. 3 vezes. Aí eu pergunto para você: vale a pena continuar no caminho do vício, da ignorância e do sensualismo? Você tem sua capacidade racional para analisar as coisas, para decidir. Porque presta bem atenção. É aqui agora que eu estou montando o meu futuro. É aqui agora que eu estou consolidando em mim o que eu vou encontrar amanhã. A natureza não dá saltos. A morte continua o que na vida eu construí. Do mesmo jeito que o sono continua o que no dia eu construí. É a mesma coisa. Está lá no nosso livro dos Espíritos. Dormir é morrer cada dia um pouco. É o que vai acontecer conosco quando a gente vai desencarnar. E eu pergunto para você: você está pronto para desencarnar? Todos nós que somos espíritas, a gente tem que fazer essa pergunta todo dia para a gente. Estamos prontos para largar o corpo? Você precisa fazer isso.
Porque você não sabe o dia que isso vai acontecer. E olha que a maioria das vezes você vai perceber: eu poderia ter feito melhor, mas eu entrei na superficialidade. Eu entrei nesse estímulo que esse, das sombras, essa mensagem do domínio das sombras está dizendo para mim. Que eu não preciso ter pressa, que amanhã eu corrijo, que do jeito que estava para levar, que eu posso ficar nessa área de superficial. Não podemos. Um dos planejamentos nossos quanto ao nosso desencarne são desencarnes acidentais e desencarnes por doenças crônicas, por doença aguda ou doença crônica. O desencarne por doença aguda, então você tem um infarto, morrer, é você cair no senhor, morrer, ter uma bala perdida, você morrer. São muitos que morrem desse jeito. E a gente pergunta: está pronto para desencarnar? Se você for ver as experiências de quase morte, que tem vários livros aí de graça na internet, você vai ver que todos não estavam prontos para desencarnar. E você vai ver que todos eles, é a declaração universal, modificaram a maneira de viver e de encarar a vida. Porque começa a entender que aqui é um mundo de ilusão. Que o sensualismo que a gente vive tem um fim. Que o corpo se acaba, mas que a vida continua alegre e pulsante para aquele que sobreviveu. Triste e angustiosa para aquele que não soube viver. Então pergunte para você: está pronto para desencarnar? Porque se você olhar para si mesmo e dizer ainda não estou pronto, é porque no dia seguinte você tem que fazer alguma coisa diferente. Tem que fazer. Porque a tua consciência mostrou que você está perdendo tempo. E são as sombras que estão fazendo isso com você. Então cuida de sair do teu equívoco. Evita não se entregar para as tuas fraquezas, que são as nossas matrizes, que eles conhecem como ninguém, porque eles sabem entender e ver o nosso desejo o tempo inteiro. O tempo inteiro. O nosso perispírito, ele mostra, em sistema audiovisual, aquilo que eu estou desejando agora. E o desejo, é como a gente fala para vocês, é onde está o nosso sistema de recompensa. Desejo, motivação e prazer. Enquanto eu não realizar o desejo, motivação e o prazer, eu estou sentindo a falta, o vazio e a dor. É sempre assim, para tudo. O que eu tenho que fazer em cima disso, porque a gente vive para ter recompensa, a gente vive para sentir prazer, é colocar a minha consciência, a minha capacidade de volição, onde eu vou exercitar minha função executiva, tomando decisões melhores, educando meu desejo, a motivação e o prazer. É aí que eu vou analisar opiniões novas e melhores, para que eu me torne uma pessoa mais evoluída e que vá progredir um pouco. E em cima dessas decisões eu vou planejar, priorizar aquilo que eu preciso realizar, que está ao meu alcance e que meu desejo precisa ser educado. Por isso que eu falo: se você descobriu que não está pronto para desencarnar, educa teu desejo. Tu está fazendo coisa equivocada. Você podia estar fazendo coisa melhor na sua vida. Prioriza isso, organiza como praticar isso e saiba ter disciplina, indo atrás de uma fonte verdadeira, com V maiúsculo, que vai te trazer um conteúdo imortal, para que você use a sua autodisciplina trabalhando naquilo em você. Quando Jesus falou: eu sou o caminho da verdade e da vida, ninguém há de chegar até o Pai se não for através de mim. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Ele mostrou para a gente quem deveríamos seguir, que Ele deve ser o nosso herói. Ele tem que ser a nossa fonte. Fonte essa que eu vou estudar, vou ver a lição dele. Entenda, você vai estudar Jesus,
Você vai estudar o Evangelho. Você não vai seguir princípios dogmáticos de religião nenhuma, porque o Espiritismo não tem isso. Mas tem o cristianismo. Então, aqueles que seguem princípios dogmáticos de suas religiões, respeitamos. É ali que está a capacidade de entendimento deles. Mas eles estão vendo uma parte. E estão fugindo do todo. Nós aqui temos a oportunidade de ver o todo e trazer o todo para a nossa vida. Então veja lá os caracteres do homem de bem. Traz isso para a tua vida. Estuda os exemplos que a doutrina espírita nos traz, como eu trouxe para vocês aqui. Aprenda a educar o seu dia a dia. Eu falei educar, eu não falei reprimir. Evita o mal, para que você consiga enxergar melhor. Não é que você não vai ver o mal. A gente vê, mas não assimila o mal, nem provoca, nem vai em busca disso. Ninguém tem que passar pela fieira do mal para conhecer o bem. Essa é uma das perguntas que tem lá no Livro dos Espíritos, logo depois que Kardec faz a classificação dos Espíritos. Eu acho que é 106, 104 por aí. E Kardec pergunta: temos que passar pela fieira do mal para aprender o bem? Ele fez: não, ninguém tem que passar pelo mal para aprender o bem. Tem que vencer a fieira da ignorância. Isso a gente tem que vencer. E para vencer a fieira da ignorância, só tem uma coisa, é você estudar a verdade. E a verdade está com Jesus. Então, vai ler esse Evangelho, estudando, se esclarecendo, se aprofundando. São várias obras do Emmanuel. Tem lá o Evangelho segundo Emmanuel, em que ele tira passagem de São Mateus, Lucas, João, de Marcos, frases, e vai dissertando a respeito daquilo. Cada livro dessa grossura. Tem uns 4 lá em casa. Mas tem coisa para entender, tem coisa para aprender. Então, se você quer ver a verdade, está lá. Não é a doutrina espírita que você acredita? Não é isso que satisfaz o teu coração? Então estuda, meu. Vai em busca de trazer algo edificante para a sua vida. Vá se aprofundando. Porque se você ficar na superficialidade, se você não vai estar educando as suas fraquezas, e muito menos você vai estar vivendo isso de coisas equivocadas. É isso que ele está dizendo. Então faz isso durante o dia. Porque a espiritualidade superior, teu anjo da guarda, os espíritos protetores, vendo você se esforçar para trabalhar caracteres do homem de bem, vão te trazer cada vez mais estímulos, mais ideias, para que você entenda e se aprofunde melhor. Entende? É só você dar o primeiro passo, porque a coisa vem como consequência. E você fazendo isso durante o dia, quando você for dormir, eles vão estar lá esperando por você. Do mesmo jeito que estava o esposo dessa mulher que trabalhava na reunião mediúnica lá do livro Libertação. Foi dormindo e já estava o protetor lá, e ele já enxergando e saindo junto com ele. Enquanto ela, quando dormiu, já não conseguia enxergar, já ia direto para os seus afins. Por quê? Porque durante o dia ela ficou alimentando ilusões baseadas no ciúme. Tendo a doutrina espírita ao lado dela, através dela, falando pela boca dela que isso precisava ser educado. Então faz esse esforço de tua parte, porque o teu intercâmbio mental muda de sintonia. Não é que você não vai ficar imune a tudo que é negativo. Não vai ficar imune. Você só fica imune ao que é negativo quando você trabalha, e é só espírito elevado, não está longe disso. A gente prova da diferença, para que provando da diferença a gente consolide a nossa fé, confirmando aqui na terra aquilo que a gente vai receber quando chegar lá. Entenda, aqui é onde você confirma as coisas. A gente começa a aprender lá e vem para cá para relembrar e confirmar. Não pense que você tem o tempo todo da vida aqui. A gente não sabe o nosso programa reencarnatório. A gente não sabe o que vai acontecer, eu com a minha vida, nem com a vida da minha mulher, nem com meus filhos. A gente idealiza tudo como se fossem as mil maravilhas, que a gente fosse até imortal, que a gente fosse nem envelhecer. Enquanto a gente está ficando capo, tá entendendo? A gente ainda acha que pode, entende? E não é desse jeito a coisa. Então cai na real.
olha para você como um espírito imortal, passando por uma experiência no corpo, ele está dando a oportunidade, a chance de você crescer, trabalhando caracteres do homem do bem. Então vai ser você, fazendo isso, você vai vencer suas fraquezas, entende? E você vai vencer as suas ignorâncias. São os dois pontos fracos que a gente tem. Falta de firmeza moral e ignorância, muitas vezes conduta daquilo que a gente não conhece e vai se comprometendo na vida espiritual. Na semana que vem, a gente vai ter um novo tópico, em que ele diz o seguinte: nos planos desenvolvidos pelas sombras, os planos desenvolvidos pelas sombras podem ser comparados ao movimento dos veículos de comunicação no vosso plano, que sutilmente lançam as ideias e as tendências, induzindo milhões de criaturas a comportamentos esdrúxulos e desconectados do pensamento ético-moral. É o nosso próximo assunto. Muita paz a todos. Façamos nossa prece. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.